Hi people, bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô muito feliz de gravar esse vídeo e trazer uma novidade para vocês, na verdade uma conquista que a gente teve aqui na Austrália, que para mim foi muito importante e queria compartilhar com vocês porque vocês provavelmente vão passar por isso também, vão ter essa necessidade aqui, então eu vou explicar direitinho como eu consegui ser reconhecida pelo governo australiano como uma profissional de recursos humanos. Bora lá? Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, antes de mais nada, se você não segue a gente, já segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Aqui no YouTube já se inscreve também, porque é muito importante para você receber a notificação dos próximos vídeos. A gente sempre traz muitas dicas aqui de Austrália, de imigração, de vida aqui. Então, já segue todas as redes sociais. Mas, o que eu vim falar aqui com vocês hoje? Que sim, eu consegui reconhecer a minha profissão aqui na Austrália. E isso, gente, pode parecer uma coisa, conseguiu resolver. Não, isso aí é um processo, entendeu? Para a Austrália te dizer assim, você foi certificada como uma consultora de recursos humanos. Gente, isso tem um peso muito grande na carreira. No currículo, sabe? Tipo, quando você for fazer uma entrevista numa empresa, dá um peso diferente quando você fala assim, olha, o governo disse que eu sou, né? Não é só no Brasil que eu sou, aqui também sou a partir de agora. Então, existe um custo, né, para fazer isso, todo um processo que eu já vou falar aqui para vocês como é que foi o meu. Inclusive, eu já fiz vários vídeos com especialistas da Cyber Migration, onde eles falam, por exemplo, do VETACES, que eles falaram também do TRA, como reconhecer a profissão, que são os órgãos que regulamentam isso. Então, por exemplo, se você tem uma profissão que está numa lista específica, aí sim você vai ter que reconhecer através daquele órgão. Por exemplo, profissionais de TI vão através do ACS. Então, eu vou deixar o link dos vídeos aqui linkados nos cards e também na descrição, se você quer saber mais sobre a sua profissão, como fazer esse processo que eu fiz comigo. Mas para que ele serve? Ele pode servir para fins de imigração, como ele também pode servir para fins de trabalho, de reconhecimento, para você aplicar para uma vaga, para você mostrar que realmente você tem aquilo reconhecido, né? São algumas etapas que você precisa passar. No meu caso, eu fiz através do VETACES. Então, eu já tinha mais de 8 anos de experiência no Brasil, mais experiências aqui na Austrália de 2 anos, e eu pude somar tudo isso, né? Apesar de ter um cálculo que a própria imigração, ela tem um limite, então se você tiver 20 anos de experiência, ela não vai contar os 20 anos de experiência, ela provavelmente vai contar os 8 últimos anos de experiência. E aí eu tive que juntar uma série de documentações. Então, por exemplo, eu tinha que aplicar e mostrar na minha documentação de que eu tinha lá o olerite, né? O olerite das empresas que eu trabalhei. E para poder resgatar tudo isso do Brasil, nem sempre a gente tem todos esses olerites guardados. Então, uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito a salvar tempo e também a correr mais com esse processo, que inclusive durou 3 meses. Esse processo pode durar até 3 meses e o meu durou 3 meses certinho. No VETACES, que é o órgão que regulamenta a minha profissão, tem um processo chamado Fast Track, que você pode furar a fila, digamos assim, você paga mais por isso, se eu não me engano é 600 e poucos dólares, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês também. E você consegue receber essa notícia aí, essa avaliação em até 10 dias, né? Mas tem alguns casos que eles não aceitam esse fast track, então vai depender muito de caso para caso. Mas, como eu não tinha pressa, eu falei, eu vou esperar e tá tudo bem. E esse resultado saiu, né, dizendo que sim, eles reconhecem a minha experiência, o meu diploma, a minha pós-graduação e todos os cursos que eu fiz na área de recursos humanos como uma profissional de RH. Nossa, eu me senti tão feliz, porque aí eu fiquei pensando assim, agora eu não sou mais nada aqui na Austrália, né? Eu também sou reconhecida. Dá um peso, dá um orgulho da gente mesmo. Pode parecer bobo, mas pra mim isso teve um peso assim muito importante, porque eu sei que isso vai pesar com certeza no meu currículo, sabe?
Então, voltando para a documentação, eu não precisei apresentar o IELTS, não precisei, que é o teste de proficiência que eu fiz, mas para alguns casos você precisa apresentar. Por exemplo, se você for engenheiro e você for aplicar para o Engineers Australia, que é um outro órgão, meu foi o VTSS, como eu falei, mas se for um outro órgão, dependendo do órgão, sim, você precisa apresentar um IELTS de no mínimo 6. Então, é muito importante que você entre no site e você entenda cada detalhezinho, sabe assim? Vai lá na parte de perguntas frequentes, lê o que as pessoas perguntam, sabe? Tenta se inteirar sobre isso. Eu fiz tudo isso, mas também contei com o suporte da agência de imigração, da Seven Migration, que vocês sabem que eles são parceiros aqui do nosso canal, né? E eles que me deram todo esse suporte. Então a Carol foi lá e me deu o checklist, passo a passo de todos os documentos que eu precisava. Então isso me ajudou muito a salvar meu tempo e me sentir mais segura na hora de aplicar, né? Porque nesse caso não necessariamente nem para imigração, porque não é o caso, mas eu queria sim que minha profissão fosse reconhecida aqui na Austrália. Eu queria, sabe, ter esse certificado, ter esse peso no meu currículo. Então, eu acho que ia ser muito importante para minha carreira. Voltando, tava falando sobre os payslips, que são os olerites. Eu não tinha todos os payslips, os olerites do Brasil, mas uma coisa que me ajudou muito foi que eu consegui resgatar todos os meus impostos de renda. Então, meu pai acabou me ajudando muito, né? Geralmente tem alguém da família que ajuda a gente, ele tem a procuração que ele pode fazer qualquer coisa no meu nome. E aí ele conseguiu puxar essa informação, foi lá no Poupa Tempo, tudo, e conseguiu puxar todos esses extratos de imposto de renda. Eu tive sim que traduzir, eu tive que mandar para uma tradutora do NAT, inclusive a Marina, ela é ótima, é a nossa tradutora também. Eu vou deixar também o contato aqui embaixo se você quiser alguém que ela é bem rápida e ela tem um preço bem em conta, sabe? Então um preço mais para estudante. Enfim, ela teve que traduzir todas essas documentações para mim. Eu tive que fazer uma carta dizendo as empresas que eu trabalhei. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei lá durante 8 anos. E aí eu pedi para eles essa carta. Geralmente você pede em inglês, mas se a empresa não quiser fazer em inglês, aí você também vai ter que mandar traduzir mais um gasto. Mas essa carta continha ali, principalmente assim, a Débora trabalhou aqui com cargo de consultora de recursos humanos, business partner, do período tal, do salário com salário tal, que foi o último salário, e as atribuições dela foram. E aí eles detalharam quais eram as principais atribuições que eu tinha lá. Basicamente as coisas que já tinham na job description, na descrição de cargo. E essas funções, elas precisam estar relacionadas com as funções do cargo que você vai aplicar. Então, quando você entra no site e você sobe toda a documentação lá, você precisa dizer qual é o cargo que você está aplicando, para qual cargo você quer ser reconhecido. E aí, eles vão fazer essa análise desse matching, né? Eles vão ver se realmente as coisas batem para dizer se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um técnico de alguma coisa, né? Eles vão fazer a avaliação lá para saber se está dentro dos critérios australianos, ok? Isso foi basicamente a parte da experiência, mas na parte de diploma, eu também tive que pedir o histórico escolar da universidade que eu fiz, da graduação e da pós-graduação que eu fiz. Então, meu pai também fez esses corres comigo, porque nem tudo eu tinha comigo. Então, ele teve que pedir o diploma, ele teve que pedir o histórico escolar com todas as notas e as matérias que eu fiz, porque eles também vão fazer essa análise para ver assim, se ela tivesse que estudar aqui, quais seriam, né, as matérias que ela teria que estudar, e será que no Brasil eles também têm as mesmas matérias para dizer que a pessoa foi formada em tal coisa? Então, no meu caso, eu sou formada em administração e depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, no Mackenzie. Então, a gente não sabe se a grade daqui é exatamente igual de lá, ou se são similares, então por isso também que eles pedem essa documentação. Uma outra coisa que é muito comum é quando eles pegam o seu caso para analisar, porque ele entra numa fila, né? Então ele fica lá paradinho até alguém que analisa lá do time deles pegar seu caso e começar a analisar. É comum que eles te liguem para perguntar algumas coisas, para tentar entender se faz sentido mesmo, se aquela história faz sentido,
ou ligar para um gestor seu, talvez aqui da Austrália ou até mesmo do Brasil. Tá? Alguns amigos meus, eles ligaram para os meus próprios amigos e no meu caso não ligaram para mim, mas ligaram para minha atual gestora, onde ela confirmou os dados, confirmou todas as coisas que eu fazia e tal, tudo. Então isso também ajudou a compor toda a história, todo o caso. Tá? Tem casos que são mais complexos, tem casos que não são tão complexos. E por que eu acho que é importante você fazer isso com o agente de imigração? Para você ter mais cuidado, porque se você aplica isso sozinho e eles te dão uma negativa, te falam, olha, não bateu aqui, a gente não vai te reconhecer, não vai te dar esse reconhecimento, aí, gente, é uma dor de cabeça para você conseguir recorrer a isso, que você não tem ideia, porque daí como é que você vai provar que aquilo que você colocou não tá certo e tal? É uma dor de cabeça que realmente não vale a pena, por isso que eu sempre faço as coisas com a Seven, porque lá realmente eu confio e é assim, papum, tiro e queda, e pra mim é muito melhor. Mas vocês devem estar se perguntando, Débora, mas por que você quis, né, reconhecer a sua profissão aqui na Austrália e tal, tudo? Porque tem algumas profissões que você não necessariamente precisa reconhecer para poder exercer, né? Mas eu achei muito relevante porque esse ano uma das minhas metas é sim dar consultoria de carreira para as pessoas, porque eu vejo que tem tanta gente perdida por aí, gente sem rumo, não sabe o que fazer. Tanto das pessoas que estão no Brasil, que não fazem ideia como que funciona o mercado de trabalho aqui na Austrália, e tem poucas informações que são de fato relevantes na internet, e as pessoas que estão aqui, porque tem pessoas aqui também que não estão conseguindo, às vezes, um emprego na área. Não digo trabalhos em hospitality ou essas coisas só para você ganhar uma graninha, sabe? Eu digo assim, empregos que você quer trabalhar na sua área mesmo. Então tem gente que não tem a mínima ideia de como começar, um currículo muito mal feito, tem um approach nas empresas muito, assim, amador. Então eu sim quero fazer isso para ajudar as pessoas. Fiz uma palestra no ano passado em Perth que foi incrível, foi muito legal, e eu tô com planos para fazer aqui em Adelaide também. E quero também ajudar essas pessoas com consultoria online, né? Ajudando com esses mais de 10 anos aí de experiência, não é mesmo? Então eu acho que eu tenho bastante propriedade para falar disso. E também agora, depois dessa certificação, o governo australiano me falando isso, gente, eu realmente fiquei muito lisonjeada. E eu sinto que agora é realmente a hora de poder colocar isso, né? Externalizar. Então eu vou deixar o link aqui para vocês também de como vai funcionar essa consultoria. Tem alguns detalhes aqui. É um programa que eu desenvolvi, não é só assim uma consultoria de ali alguns minutinhos, mas é um programa mesmo estruturado. Não é para qualquer pessoa, definitivamente não é para qualquer pessoa. Então eu vou deixar todos os detalhes para vocês entenderem como é que vai funcionar, porque eu fiquei muito tempo pensando assim, mas será que é isso? Será que não é? Mas eu fico pensando assim, gente, se eu sou profissional na área e não vou conseguir fazer, quem que vai conseguir fazer, né? Não é que eu esteja realmente me achando, mas eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que têm essas experiências, que são profissionais da área mesmo e sabem o que tá falando. Então, eu tô muito feliz e muito confiante em saber que sim, eu vou conseguir ajudar muita gente com esse processo aí de desenvolvimento, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de saber dessa notícia que me deixou muito feliz. E se vocês gostaram desse vídeo, já dê um like aqui, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!